Que alegria ter você aqui conosco no canal da IBB. Esta mensagem, a mensagem de hoje é para compartilhar com você, à luz de Atos capítulo 3, versículos de 1 a 7, o que o mundo espera de nós como Igreja de Jesus. Quero convidar você a prestar bastante atenção no que Deus quer falar conosco. Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, que alegria, a graça e a paz nesta manhã, mais uma vez está aqui. E eu quero, em nome da nossa Junta de Missões Nacionais, do nosso diretor, pastor Fernando Brandão, trazer uma palavra de gratidão a esta amada igreja, por tanto amor, tanto cuidado. Pastor Sandro está aqui, o nosso líder do cuidado integral do missionário, nossos missionários, obrigado por nos receber. Eu sou muito suspeita em falar, porque no primeiro culto estava mencionando que há 12 anos atrás, ontem quando cheguei, ali no módulo infantil, lágrimas vieram aos meus olhos, porque há 12 anos atrás a gente chegava ali, com um sonho muito grande no coração. Pastor Natal, os meninos nos recebendo, pastor Silvado, pastor Márcio estava aqui, pastor Marcos, e o nosso sonho era ver o Brasil Batista, mais e mais imerso numa vida discipular, igrejas relacionais, que pudessem o povo abria suas casas para receber um pequeno grupo multiplicador. E a gente chegou aqui com muitos sonhos. Eu nunca me esqueço quando eu vi a apostila do Viver em Células, e a gente começou a sonhar com tantas coisas, pastor Silvado. E eu queria hoje dizer aos irmãos, muito obrigado, irmãos. Obrigado por isso, porque isso tem permeado o Brasil de fora a fora. Isso tem permeado a América Latina, outros países do mundo. E quando eu penso no Ronaldo, que está lá em Jordânia, que há 4 anos atrás pegou uma igreja batista com em torno de 30 pessoas, agora durante a semana tem mais de 200 pessoas nas casas, numa cidade de 9 mil habitantes, no interior do Brasil. Isso é esse DNA, isto é essa paixão por pessoas, isto é esse amor que espalha nas casas, é esse amor que chega numa comunidade ribeirinha e começa um grupo pequeno e daqui a pouco vidas são transformadas. É esse amor que lá no sul do Brasil tem impactado pessoas e assim por diante fora do Brasil. Quando eu penso no pastor Carlos, que está lá em León, uma cidade lá na Nicarágua, vivendo o mesmo que você vive aqui durante a semana. Isso é fruto de um sonho, do cuidado, e nós queremos honrar e agradecer. Muito obrigado, pastor Silvado, por esse investimento nas nossas vidas, o investimento desta igreja. Eu quero agradecer as famílias acolhedoras, irmãos. Você que abriu a sua casa durante esses dias, você que abriu a sua família para receber um de nós, uma família missionária aí na sua casa. Olha, pelas fotos, durante a semana a gente acompanhando nos grupos, vendo as fotos sendo postadas por cada família missionária. Pastor Luciano, que extraordinário, nosso coração impactado, com tanto amor, tanto cuidado. Eu já tenho tido o privilégio de alguns anos participar, e famílias que têm nos acolhido, irmão Paulo já nos acolheu lá na casa dele, com tanta alegria, e eu quero agradecer a minha família acolhedora dessa vez, pastor Silvado, a irmã Ede, que tem me acolhido, e tem sido tão bom poder ouvir, poder aprender, poder ser edificado. E pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, o seu investimento nas nossas vidas não é em vão. Você não consegue imaginar o que tem sido esta semana para cada família missionária. Você não consegue imaginar que há pouco tempo, há alguns dias atrás, antes de chegar aqui, o Delto está aqui com a sua família. A sua igreja é onde estão todos os voluntários que estão, ou grande parte deles que estão lavando casas lá no Rio Grande do Sul. O Jorge está de frente para o Matias Velho, aquele bairro que foi literalmente devastado. Robson, semana passada, estava lavando casas. E a gente pode lembrar de cada um. Walter corre para lá, corre para cá. Eu não vi o Walter agora nessa manhã, mas está por aqui, eu sei que está em algum lugar. Irmãos, a gente quer louvar a Deus e agradecer os irmãos por esse cuidado, por esse mimo, por esta semana, que é uma semana de renovo. Para a nossa turma lá da Vila Minha Pátria,
o Kleber, que estava aqui há pouco, lá do Vale do Amanhecer, para os missionários lá de São Paulo, o Gabriel Lamoso, que está lá no sertão do Brasil, e tantos outros que estão aqui, pastor Hugo. Nós queremos dizer, né, pastor Luciano? Irmão, essa semana saiu lá da Cracolândia de São Paulo para estar aqui. Nós só podemos dizer aos irmãos uma coisa: muito obrigado. Muito obrigado. Deus os abençoe sobremaneira. Na semana passada nós estávamos lá no sul e estávamos andando de cidade em cidade, porque a partir de sexta-feira agora nós estamos iniciando uma nova etapa no planejamento de ações lá no sul. Nós entramos muito forte com as carretas missionárias, o envio de alimentos, essa etapa de cuidado, de reconstrução, de avanço, de levar os suprimentos básicos. Mas nesse planejamento, então, chegou uma hora que, além da evangelização digital, que nós estamos atuando lá nas mais diversas formas, chegou a hora de nós irmos também com um olhar muito específico para abraçar, cuidar e levar a boa mensagem do Evangelho. E na semana passada nós estávamos andando, meus irmãos, em vários lugares, e nós fomos a Santa Cruz do Sul, ali com o pastor Jair, e nós fomos a um bairro mais afastado da cidade. E naquele bairro a água tomou tudo, as casas, e agora já estava baixa, e nós chegamos à frente de uma casa com o senhor arrumando o seu telhado, porque naquele alvoroço de tudo, a casa teve alguns problemas, a sua casa foi tomada, e o pastor Jair chegou e começou a conversar com ele, e logo viu que ele era também um descendente de alemão, usou algumas frases em alemão, e parece que o uso daquelas frases foram suficientes para desmontar aquele homem. Ele se sentiu num ambiente seguro e começou a conversar, e começou a dizer o que estava acontecendo com ele. Na semana anterior, ou na semana quando tudo começou, ele já mora próximo a um rio, e por diversas vezes o rio vinha próximo à rua nas enchentes anteriores. E começou a chover, e o rio estava subindo, e já estava chegando mesmo à rua, e ele, de maneira comum, disse, tranquilo, isso já aconteceu outras vezes. E ele foi se deitar. Logo por volta de 6 da manhã, o telefone começou a tocar, e ele viu que eram os filhos, e começou a ficar preocupado, disse, pai, aonde o senhor está? Nós estamos todos preocupados com o senhor, o bairro está todo inundado, e ele ainda na cama. Na hora que ele desce, ele já pisa na água e a sua cama quase toda tomada. Ele vai para uma mesa, pega o cachorrinho, bota em cima da mesa e fica ali algumas horas até conseguir um barco que venha buscá-lo. Perdeu praticamente tudo. E o seu Xavier usou uma frase que, essa frase é uma daquelas que a gente ouve na vida, na nossa jornada do ministério, como missionários, que a gente nunca esquece. Ele virou para nós e diz assim, muitas vezes nós tratamos Jesus como um guarda-chuva. A gente só lembra dele quando chove. E aquele homem descia lágrimas, aquele homem chorava, aquele homem de fato ali abriu seu coração de uma maneira tão especial. E a gente ouvindo aquele homem, eu fiquei a me perguntar o que nós como igreja podemos fazer, de que maneira nós como igreja vamos responder homens, mulheres, pessoas, como o seu Xavier. De que maneira nós vamos atuar, seguir e alcançar vidas como a do Xavier, que de alguma forma está sendo impactada, mexida. É sobre isso que eu quero com você, neste dia, lhe convidar para abrir, nesta manhã, a sua Bíblia em Atos, capítulo 3. Uma história extraordinária que nos ensina o que nós temos a oferecer a estas vidas. O que nós, meus irmãos, podemos oferecer a homens como o Xavier. Há pessoas que estão vivendo momentos de tanto desafios, pessoas que estão sofrendo. Ontem, quando vinha para cá, no Uber que eu peguei, comecei a partilhar com aquele senhor sobre a vida, perguntando como ele estava. E num trecho pequeno da minha casa ao aeroporto,
Em pouco mais de 15 minutos, aquele homem, ao término da corrida, estava com os olhos marejados e partilhando comigo que há mais de 20 anos ele luta com as drogas dentro da sua casa, com uma filha tomada pelas drogas. Ele cuidou e criou dos seus netos. Aquele coração machucado, aquele coração ferido, diante de tantas circunstâncias. E a pergunta é: o que eu e você, o que nós como igreja iremos oferecer a estas pessoas que estão ao nosso redor, quando nós olhamos, e essas duas histórias que eu lhe contei nesta manhã, são histórias que você, todos os dias, se deparam com histórias parecidas. E talvez você diz: pastor, eu não só me deparo, mas na minha casa eu estou vivendo algo assim, com a minha família, com um sobrinho, com um irmão, com alguém que está perto. E a pergunta é: o que nós, igreja, numa semana como essa, em que nós estamos sendo impactados com a presença de missionários nas nossas casas, presença de missionários contando histórias, testemunhos, o que nós, igreja, iremos responder, oferecer às pessoas que estão nessas condições? Se a sua Bíblia está aberta em Atos 3, Atos 3 nos conta a história de um homem, e para aquele homem, aquele dia poderia ser mais um dia comum. A história desse aleijado de nascença. Certo dia, era por volta das 3 da tarde, Lucas narra de maneira extraordinária, Pedro e João vão ao templo a orar como era de costume. A maioria dos primeiros cristãos vem do judaísmo, então era costume a eles irem ao templo orar e buscar a presença do Senhor, e os dois estão indo ali oferecer, buscar ao Senhor, compreender a vontade do Senhor, e ali eles se deparam. Ali tinha um homem aleijado de nascença que estava sendo carregado. E eu fico a imaginar sobre esse homem, e o texto nos diz que todos os dias ele era colocado ali do lado de fora, da porta chamada Formosa. A porta poderia ter o nome de Formosa, mas com toda certeza a sua vida e a sua história talvez não era tão bela assim. Quantas vezes aquele homem foi colocado ali? E eu fico a imaginar, Delton, que naquele dia era mais um dia. Era mais um momento, um homem que estava acostumado a ser ignorado pelas pessoas, um homem que estava extremamente acostumado a estar ali à margem das pessoas, à margem das situações. E eu imagino quantas pessoas que de maneira habitual entravam e saíam do templo sem sequer olhar para ele, porque muitas vezes, para muitos de nós, ser interpelado por alguém, muitas vezes chega a ser até um incômodo. Imagine aquele homem, por quantas vezes ele não estendeu a sua mão, e eu imagino que no início da sua jornada ele ainda pedia. Mas vai chegando uma hora que as respostas negativas são tantas, que às vezes até o ato de levantar a mão é muito comum. Quando alguém vive um problema constante, anos a fios, se acostumar com aquela situação. É como alguém que mora na rua há tantos anos. Chega um determinado momento que ele não é apenas mais viciado em drogas, em entorpecentes, ele é viciado naquele estilo de vida. Ele não tem mais hora, ele não tem mais contexto, ele não tem mais história. E eu fico pensando, este homem era tanta dor. E talvez para ele aquele dia era apenas mais um dia, e de repente se aproximam dois homens, e de relance ele olha, e algo impulsiona o seu coração a talvez estender a mão e dizer: me dê uma esmola, me ajude. Uma voz cansada, uma voz muitas vezes até mesmo sem esperança, sem esperar muito, mas ao invés naquele momento, meus irmãos, de serem apenas mais duas pessoas a passar por ali, quem estava passando ali era Pedro e João. E aí acontece algo extraordinário, porque os dois viram para aquele homem e diz: olhe para nós,
olhe para nós. Isso me chama a atenção. Sabe o que, Natal? As dores e as lutas eram tão grandes que ele já deveria pedir e continuar com a cabeça baixa. As dores, as frustrações, as lutas, e de cabeça baixa, Pedro e João viram e diz assim: olhe para nós. E então ele olha, e naquele momento que ele olha, naquela expectativa de receber algumas moedas, ele ouve a frase que iria transformar a vida dele para todo sempre. Então Pedro vira e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Diz o texto que o coração daquele homem, impactado por isso, Pedro estende a mão, e mais do que moedas, mais do que prata, mais do que ouro, ele levanta e ele é curado pelo poder do Senhor Jesus. Aleluia! E aquele homem então curado, aquele acontecimento, um alvoroço ao redor muito grande. As pessoas que conheciam aquele homem à porta do templo, há quantos anos ali, agora estão vendo ele não mais pedindo. Mas eu fico imaginando a que ponto estava a sua alegria. Isso é tão grande que nos capítulos seguintes nós vamos ver o alvoroço que isso ocasiona. O homem está agora curado. Aquele dia comum se transformou em um dia extraordinário, não apenas para aquele homem, mas para todos que testemunharam o milagre. O nome de Jesus foi exaltado, porque Jesus é assim. Ele faz de dias comuns dias extraordinários. Só que Ele quer nos usar para fazer isso. De que maneira então? Ao olhar para esta verdade, ao olhar para este evento tão poderoso, que parecia apenas ser mais um dia comum, algo extraordinário acontece. O que as pessoas que estão ao nosso redor esperam de nós? O que nós poderemos fazer para que dias comuns na vida de muitas pessoas se tornem dias extraordinários? A primeira coisa que nós aprendemos com essa história é que há uma expectativa muito grande de quem está lá fora ouvir da nossa parte esta mesma frase: olha para nós. Uma das maiores maneiras de nós impactarmos o mundo ao nosso redor será o nosso testemunho, o nosso exemplo de vida. Olhe para nós. O mundo está nos observando, meus irmãos, e nós, como igreja de Jesus, somos chamados a dizer às pessoas que estão ao nosso redor: olhe para nós. Só que para isso será necessário um testemunho vivo, e o nosso testemunho precisa ir além das nossas palavras. É a maneira como nós vivemos diariamente. Isso me faz lembrar quando criança, nós morávamos no interior de Minas Gerais, fomos para o Distrito Federal, morar numa cidade satélite chamada Braslândia. E quando nós mudamos para aquela cidade, nós fomos morar à frente de uma casa de uma senhora muito querida, Irmã Abigail. E aquela mulher, se a gente ouve a expressão assim, existem anjos na terra, aquela mulher era um anjo. Nós mudamos para lá, morávamos num barraco de madeira, e a gente morava na penúltima rua, e Brasília, esta época do ano, de agora em diante, venta muito. E chegava no mês de agosto, aquele vento vinha, e o barraco de madeira cheio de frestas, a gente só ouvia a zoeira. E a gente tinha vindo de uma região muito quente. Os dias mais frescos, 26, 28. E quando a gente chegou naquele vento frio, todo aquele desafio, aquela mulher olhou para nós e ela foi à nossa casa. E ela começou a fazer as coisas mais simples conosco. Ela cuidava de nós. Ela sabia das nossas necessidades. Meu pai ainda não tinha ido, minha mãe com os filhos. Então ela levava muitas vezes um pouquinho de carne, um pão, um frango, um leite. Mas mais do que aquilo,
O que mais me impressionava naquela mulher, que ela tinha uma coisa que a gente não conhecia. Sabe o que era? Paz. Quando ela entrava na nossa casa, parecia que entrava paz. O seu esposo era um alcoólatra, e ele tinha uma carroça, ele trabalhava com fretes naquela época, e muitas vezes ele chegava, ele vinha andando, e quando ele, era uma briga aquilo, ele batia no animal, era uma loucura, e ela então chegava, acalmava aquele homem, colocava ele para dentro, o filho mais novo dela, mais ou menos da minha idade, ajudava a desarrear o animal, levar o animal para o pasto, mas era incrível, que no meio de toda aquela confusão, quando ela chegava paz. Nós começamos a olhar para aquela mulher, mineiros muito desconfiados por natureza, mistura de índio com português, não sabíamos o que era aquilo, até que um dia ela pediu à minha mãe para eu ir à igreja com o seu filho. Nós tínhamos sido tão impactados pelo testemunho daquela mulher, que era impossível a minha mãe dizer não. E ali eu fui levado por ela. E aos 13 anos de idade, eu conheci o que ela tinha. Quando o medo da morte me perturbava, numa manhã de domingo, eu ouvi uma mensagem numa igreja como esta, amável, séria, que ama a palavra de Deus. E ali eu ouvi um texto bíblico que nunca mais eu esqueço. Em verdade vos digo, que quem crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Naquela manhã eu conheci a paz que Cristo oferece. Sabe por quê? Porque uma mulher muito simples, um dia atravessou a rua e nos mostrou, e de uma maneira muito simples ela disse: olha para mim. E através do seu exemplo, irmãos, a minha família é uma família inteira de primeira geração. Quando nós pegamos a nossa árvore genealógica, nós não encontramos para trás cristãos, pessoas que conheceram a Jesus, pelo contrário. Eu me lembro que alguns anos atrás, mexendo nos documentos da minha avó, eu sou bisneto de índio, e a minha avó então, ela tinha 2 cartas de indulgências. E ela se apegava àquelas 2 cartas de indulgências que ela comprou em 1946, e aquelas cartas diziam: aos portadores deste documento será dado o direito de entrar nas mansões celestiais. Esta é a minha história. Esta é a história da minha família, mas esta história, ela foi transformada no dia em que uma pessoa muito simples atravessou a rua e disse para nós: olha para mim, olha para o Jesus que eu sirvo, olha para mim. E ela não disse isso apenas com palavras, ela disse isso com o seu testemunho de vida. Meus irmãos, mais do que nunca, numa semana missionária como essa, o que o Brasil carece, o que esta nação precisa, é de uma igreja que possa dizer: olha para mim. Em meio a tantos escândalos, em meio a tantas coisas que acontecem, mais do que nunca, o sal precisa salgar, o sal precisa ter sabor. Olha para mim. O que esses guerreiros que os irmãos hospedaram, missionários queridos, estão fazendo do Oiapoque ao Chuí, é dizer: olha para nós. É lá nas ruas da Cracolândia de São Paulo, andar naqueles becos sombrios, estender a mão e dizer: olha para nós. É na Vila Minha Pátria que muitos dos acolhidos não conseguem entender, porque a vida inteira o que ouviram falar acerca dos cristãos, e de repente chega numa nação onde quem está servindo esses acolhidos? Cristãos. Olha para mim. O que se espera de nós, meus irmãos, nesta geração? Olha para mim. Qual é a segunda coisa que nós aprendemos? O que nós podemos oferecer ao mundo que sofre? Nós podemos oferecer o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, meus irmãos.
E esse texto nos ensina isso. É por isso que Pedro estende a mão e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O nome de Jesus tem poder para transformar toda e qualquer história. Nós vimos aqui nessa manhã 15 anos de Projeto Cristolândia. Quantos testemunhos de homens e mulheres que o mundo já tinham perdido a esperança, homens e mulheres que o mundo diz: nós não vamos investir. Isso, irmãos, quantas vezes nós já ouvimos: isso é perder tempo. Irmãos, isso não é perder tempo, porque nós não estamos ali apenas para oferecer um alimento, um colchão, uma coberta nova. Nós estamos ali para oferecer nas Cracolândias do Brasil o nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Nós não estamos ali na Vila Minha Pátria apenas para acolher, mas nós estamos ali para falar também na nossa vida e de maneira prática o nome de Jesus. É isso que o Senhor está nos chamando uma geração para que entenda que há autoridade no nome de Jesus, enquanto lá fora o mundo valoriza o materialismo, enquanto lá fora o ouro e a prata têm valor. Meus irmãos, eu tenho visto isso nos últimos anos da minha vida, sendo criado no Distrito Federal, Brasília, o centro do poder. Quanta busca por poder, mas meus irmãos, quantas pessoas vazias, têm prata, têm ouro, mas estão vazias de vida e de significado, porque a prata e o ouro não compram significado de vida. Nós só encontramos isso quando nós conhecemos o nome que está acima de todo nome, o nome qual um dia todo joelho se dobrará, o nome qual um dia toda língua confessará, o nome de Jesus. O que nós podemos oferecer a esta geração, meus irmãos? Nós podemos oferecer mais do que prata, nós podemos oferecer mais do que ouro. Irmãos, nós temos feito algo extraordinário por graça de Deus lá no Rio Grande do Sul. O povo batista se uniu, nós temos levado carretas e carretas de mantimentos, carretas e carretas de cuidado, de amor. Mas se nós fizermos tudo isso e não levarmos o nome que está acima de todo nome, nós não fizemos nada. Tem muita gente fazendo isso. Há muitas pessoas de coração precioso que têm feito isso, mas nós estamos ali para irmos além. Nós queremos fazer tudo isso porque Jesus nos ensina que nós devemos fazer isso, mas nós queremos estar ali para levar uma mensagem de esperança que não é apenas para esta vida, mas é para toda a eternidade. É o nome que está acima de todo nome. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Levanta e anda. O que nós vamos oferecer às pessoas? Nós vamos dizer a elas: olhem para nós. O que nós vamos dizer às pessoas? Existe algo muito maior do que a prata e que o ouro que nós podemos lhe oferecer. Nós podemos lhe oferecer o nome de Jesus. Agora eu termino nessa manhã de maneira muito especial, convidando você a refletir algo. Esse texto nos ensina que Pedro e João ofereceram algo que estava além de tudo isso. E o verso 3 nos fala: quando Pedro e João iam entrar, aquele homem lhe pediu dinheiro. Mas Pedro e João se voltaram para ele. Sabe o que isso significa? Que um dos nossos maiores desafios é dar ao outro o nosso tempo e a nossa atenção. Nós somos uma geração que, com a graça de Deus, por mais desafiador que seja, nós avançamos muito. É muito provável que a maioria de nós não vivemos o que os nossos pais viveram. É muito provável que muitos de nós não vivemos os desafios que os nossos avós viveram.
E quando a gente começa a olhar a história de vida das nossas famílias, pela graça de Deus, as nossas famílias foram transformadas. E por mais desafios que nós temos, de alguma maneira, graças a Deus, não tem nos faltado. E muitos de nós, a prata, o ouro, de alguma maneira, ainda que na simplicidade, isso chegou. Mas o grande desafio da nossa geração é mais do que ofertarmos a prata e o ouro. Talvez o que mais nos custe nesse tempo é mexer na nossa agenda e dar o nosso tempo para cuidar de alguém. E é disso que o texto está nos ensinando, que Pedro e João, no meio de toda aquela questão, eles param. E é interessante, eles estavam indo para um tempo com o Senhor, eles estavam indo para um tempo, uma ação, podemos assim dizer, religiosa. Eles estavam indo ali para cumprir um momento, um rito, um momento de oração, de busca, mas nesse caminho, eles têm a sensibilidade de entender que o nosso negócio é gente, e eles param, eles rompem o caminho e dão a atenção ao clamor que vinha daquele homem que estava à margem. Talvez o maior desafio da nossa geração não está na prata e no ouro. Talvez o maior desafio da nossa geração vai ser parar, dar atenção de qualidade, ouvir quem precisa, entregar para o Senhor não apenas a prata e o ouro, mas entregar a nossa agenda, os nossos planos, a nossa vida, para que Ele mude e faça com isso o que Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele deseja. Quantos de nós, irmãos, temos feito muito, e graças a Deus por isso, mas nessa manhã, Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa: o Senhor se alegra com a sua oferta, com o seu amor, o seu cuidado, com a obra de evangelização, com a obra missionária, mas o Senhor quer um pouco mais, Ele quer a sua agenda, Ele quer os seus planos, Ele quer a sua história, Ele quer aquilo que você sabe que Ele já falou com você, desde a sua infância, e você de alguma forma tem lutado com o chamado de Deus, você de alguma forma tem lutado porque você sabe que essa entrega é muito maior do que aquela que você já fez até agora. Eu tinha um sonho quando criança. Com 9 anos de idade, pastor Silvado, eu entrei no estúdio da Rádio Globo. E eu saí dali com uma firme convicção no meu coração: eu vou ser radialista. Irmãos, eu não pensava em outra coisa. E eu guiei a minha vida, os meus sonhos, os meus passos, para que eu pudesse, de alguma forma, usar o presente que Deus me deu. É outra voz essa, não é? Essa é a do rádio. E eu fazia de tudo. Eu estudei sobre rádio. Com 14 anos, eu entrei no Sistema Globo como menor aprendiz. E essa era a minha paixão. Eu ouvi rádio desde criança. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de contar histórias. Porque o rádio nos leva a essa dimensão das histórias. Mas eu me lembro que depois que eu conheci a Cristo, e Cristo me separou, me resgatou, acontecia um negócio lá na nossa igreja, que é igual está acontecendo aqui. A gente recebia a visita de um tal de missionário. E eu já sabia que todas as vezes que aquele missionário ia lá na igreja, ele ia pregar, ele ia testemunhar, e no final ele ia fazer uma coisa que eu detestava. Ele ia falar assim: tem gente aqui que já ouviu o chamado de Deus, que Deus está falando, quer fazer uma mudança na sua vida, e Ele quer tomar a sua agenda e os seus planos. Aí ele ia falando isso, eu ia entrando quase que debaixo do banco assim. Eu ia me escondendo, porque a minha briga interna era muito grande. Eu dizia: Senhor, chama outro. Senhor, leva outro para entregar a sua agenda. E ali com 16, para 17 anos, eu sonhando terminar o ensino médio, já sonhando em ingressar na faculdade de jornalismo, estava tudo certo, até que o missionário foi lá na igreja. E o pastor Ezequias, esposo da irmã Maria Helena, num domingo pela manhã,
começou a falar dos desafios missionários do Brasil. E ele começou a contar a história de um homem que era dono de um bar. E aquele homem se converteu e a vida dele mudou. Essa história do pastor Ezequias, o Brasil conhece. E quando ele terminou aquela história, ele disse: há pessoas aqui que têm se debatido com o chamado de Deus. E não adianta você correr, sabe por quê? Porque o que Deus te chamou para fazer, não tem como, é você. Você pode protelar, você não vai conseguir avançar em outro lugar, porque o seu lugar é atender o chamado de Deus. Aquele dia parecia que naquela hora só tinha eu e ele, todo mundo sumiu. E ele disse: pare de correr, vem aqui à frente. A gente aqui nessa manhã, que tem sido uma grande bênção, por onde tem passado. Tem sonhos, tem investido prata, tem investido ouro, glória a Deus por isso. Mas agora chegou uma hora que o Senhor quer algo mais de você. O Senhor quer o que Ele sempre falou contigo, a sua vida e a vocação que Ele tem para você. Muito obrigado por você ter assistido, e não só assistido, sido impactado por esta mensagem da Palavra de Deus. Quero convidar você, a clicar aqui embaixo, a curtir o nosso canal, ativa o sininho para que você possa receber toda semana uma palavra de esperança para o seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.